Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no sábado passado, nós vimos Jesus subindo o Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, e ali houve aquele momento sublime, aquele momento importante, aonde Jesus se transfigurou. E ali ouviu-se uma voz do céu que se dizia: "Este é meu filho bem-amado, ouvi-o." Logo depois dessa experiência maravilhosa que os discípulos tiveram, os apóstolos tiveram, de ver Jesus na sua majestade, na sua glória, eles descem a montanha. E quando descem a montanha, um povoado ali próximo, como nós ouvimos agora, estava esse jovem, essa pessoa que estava com esse espírito surdo e mudo que
colocava a pessoa em situações muito difíceis. Olha a narração do que o pai falou. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Estão vendo o que é que o diabo faz? Ele deixa os filhos de Deus nesta situação desumana. Eu dei essa parada só para você pensar um pouco. Que situação desumana. O diabo quer fazer isso conosco. Enquanto Jesus estava transfigurado na montanha, abaixo da montanha existia uma pessoa que estava totalmente desfigurada sobre a ação do diabo. E aí o homem pedindo que o filho, pede aos apóstolos que os apóstolos pudessem tirar o filho daquela situação que ele já não aguentava mais, mas os apóstolos não conseguiram. Eles não conseguiram. E aí recorre a Jesus e ele ainda fala, né? Assim meio que em dúvida. Ah, se o Senhor puder, se eu poderia tirar meus filhos desta situação. E Jesus se admira. Se eu puder, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Eu posso. Jesus está dizendo, Ele é Deus. E quantas vezes nós temos visto nesta passagem que nós estamos fazendo pelo Evangelho de São Marcos, os demônios se ajoelhando diante de Jesus, blasfemando contra Ele, reconhecendo que Ele é Deus, mas blasfemando também. Claro que Jesus pode. E aí o menino ficou ótimo, o demônio foi expulso. Agora os apóstolos ficaram admirados, né? Os discípulos ficaram admirados. E agora perguntam para Jesus, mas por que nós não conseguimos? Se antes Jesus já tinha dado poder para eles de expulsar os demônios, e aí Jesus dá essa resposta brilhante. Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. E os outros evangelistas, quando narram essa passagem, eles dão um acréscimo. Eles dizem, essa espécie de demônio só pode ser expulsa com jejum e oração. Aqui está, meus irmãos, uma dica importante para Jesus. Aqui eu não quero dizer apenas para a pessoa que está possuída, mas também para aqueles que não estão possuídos. Nós precisamos ter vida de oração. Essa vida de oração regada por penitência. O demônio jamais conseguirá agir nas pessoas que rezam, nas pessoas que têm vida de penitência. O demônio não consegue agir. E aí, a pessoa que vive tudo isso, ela consegue até, com a sua vida de oração, expulsar até a ação maligna na vida do outro. Aí a necessidade de que nós rezemos. Mas eu vou dizer uma coisa, não é rezar somente para expulsar os demônios da vida do outro. Primeiro, a nossa vida de oração, ela se baseia no amor que nós temos a Deus.
A vida de oração não é outra coisa senão o desejo de se tornar, de estar na presença do Senhor. E aí, diante da presença de Deus, nós reconhecemos as nossas falhas. E reconhecendo as nossas faltas, as nossas falhas, a primeira coisa que nós recorremos é a penitência para reparar os nossos pecados. Por isso o jejum e as diversas formas de penitência que são necessárias na nossa vida. E aí, nessa vida com Deus e no reconhecimento daquilo que nós somos, como o demônio vai agir? Não vai. Porque nós estaremos tão imbuídos de Deus que o demônio não conseguirá agir. E aí ele jamais irá levar a essa situação deprimente que essa pessoa estava. Espumando, rangendo os dentes, fica completamente rijo, é jogado no chão e tantas outras situações que o demônio age, né? Por exemplo, na bebedeira, na sexualidade depravada, nas matanças, nos suicídios, nos homicídios, nos abortos. Essas são as ações do mal. Precisamos entender que tudo isso que eu acabei de narrar são ações do maligno. E a pessoa não precisa estar possuída pelo diabo para fazer isso, não. Ela só precisa fazer o que o diabo quer. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com a ação do diabo, só no aspecto de quando a pessoa está possuída, está gritando, está fazendo todas aquelas coisas. Não, o demônio gosta mais de agir de forma sutil. O que ele quer é que nós desobedeçamos a Deus. E aí ele vai insinuando. Porque uma pessoa que reza, que tem vida de oração e que vive vida de penitência, ela não vai praticar o aborto. Ela não vai se suicidar, ela não vai matar. Você entendeu? Levemos uma vida de oração. Agora vejam, meus irmãos, nesses 4 dias de carnaval, o inferno, ele vem com uma força tão grande que em 4 dias os filhos de Deus são manipulados por ele diante de uma falsa alegria. Uma falsa alegria. Nós católicos podemos viver uma vida de alegria? Claro, porque Deus nos faz alegre, a nossa vida com Deus nos faz sermos felizes. Mas esse tipo de alegria na bebedeira, na depravação, na nudez, não, isso não vem de Deus, não é de Deus. Por isso a necessidade de nós rezarmos. Eu repito, quem reza não pratica esse tipo de atrocidade que vem do inferno. Porque como é que nós podemos dizer que nós estamos numa vida de alegria, nesta alegria desses 4 dias, uma alegria regrada por droga, uma alegria regrada por bebida, uma alegria regrada por camisinhas que é levada, pílulas do dia seguinte, para praticar o sexo de forma errada. Então se previne para que a moça não engravide, porque
É o prazer que está em jogo? Então se usa tudo isso para dizer que é alegria? Como é que a pessoa pode dizer que ela está feliz se depois vem uma ressaca? A pessoa fica deprimida depois de tudo isso, porque no fundo, ela sabe que ela fez alguma coisa de errado, porque a consciência pesa. Por isso, meus irmãos, nós não somos os melhores. Esses dias são dias de reparação. Reparemos os nossos pecados e os pecados dos outros numa vida de oração, nos penitenciando, pedindo a Deus misericórdia por aqueles que estão nesta vida e aquilo que eu tenho dito para vocês nesses dias, e aqueles que irão morrer desta forma. Eu repito, dá uma assistida nos jornais que você vai ver. Só se eles não quiserem mostrar esse lado. Mas quando eles mostram, a gente vê mortes, roubos, bebidas, suicídios. Então reparemos com nossa vida de oração. Como eu tenho dito também, faça um bom retiro. Vai lá para algum lugar, procura um lugar que você possa poder rezar. Se desliga dessa geração perversa. Porque o ambiente, ele se torna até pesado. Para quem tem sensibilidade espiritual na vida com Deus, quando chega nesses ambientes, se percebe que o ambiente está pesado. Porque as forças do mal estão agindo e agindo mesmo. Eu, de maneira particular, se eu chego num ambiente desse, com todo aquele barulho, e aí eu começo a observar, aí vê bebida, as letras das músicas depravadas também, com letras depravadas, e os homens atrás das mulheres e as mulheres atrás dos homens, o instinto animalesco do desejo pela sexualidade fica numa força tão grande que se eu estiver num ambiente desse, eu posso até me contagiar. E aí esqueço tudo, por isso é bom evitar. Eu estou falando para os católicos de verdade, os católicos que amam a Deus, os católicos que vivem e querem o céu, os católicos que têm essa vida de oração, que busca confissão. Estou falando também para os outros católicos que estão nesta vida e que precisa se alertar e perceber, porque às vezes as pessoas não conseguem perceber, elas estão tão imbuídas do espírito mundano que ela diz, não tem problema não. Aí depois diz, depois eu me confesso. Será que vai dar tempo depois? Tomar tino, meus irmãos. Nós não sabemos o que pode acontecer hoje nem amanhã. Vamos levar uma vida com Deus para que o demônio ele não possa agir na nossa vida como ele agiu na vida dessa pessoa. Sejamos de Deus, peçamos a Nossa Senhora que ela interceda, que ela nos ajude na fidelidade, que ela interceda por nós para termos força, para não nos deixarmos levar pela ação do mal, porque o demônio ele nos engana com uma falsa alegria, e esta alegria ela não vem de Deus, como eu tenho falado para vocês. Será que Jesus estaria nesse ambiente? Se Jesus estivesse nesse ambiente, era para fazer com que as pessoas saíssem desta vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.